Já estamos em 13 pessoas aqui, né? Então, assim, para quem é a primeira vez que está entrando na nossa roda, eu queria explicar o que acontece, né? A gente, até começar, até todo mundo se preparar, acaba pegando uns 10 minutos, 15 minutos do nosso tempo do Zoom. E aí o Zoom nos derruba, acho que em 40 minutos. Então, quando a gente cair, a gente volta pelo mesmo link, porque continua, tá bom? Então, quem vocês convidaram também, depois vocês avisam, se for o caso. Ok, então vamos dar início aos trabalhos. Meninas, como eu falei para vocês, eu achei que seria bom a gente trazer um especialista para falar sobre Covid nesse momento, né? Onde a história está se repetindo. A gente já viu esse filme ano passado, mas eu gostaria que você, Murilo, se apresentasse e falasse um pouquinho o que é um médico infectologista, né? Não cuida só de Covid, né? Cuida de muitas coisas. E eu queria que você nos esclarecesse, ok? Perfeito. Vamos lá, então. Bom, antes de mais nada, boa noite a todos, né? Meu nome é Murilo, eu sou médico infectologista, como a Zuleika já colocou, e o que significa, né, ser um médico infectologista? Que agora ficou tão em voga, na verdade, por causa do Covid, mas que antes o pessoal nem sabia direito que existia. É uma especialidade que a gente cuida de doenças infecto-contagiosas de uma forma em geral. Então, basicamente, se alguma coisa causa alguma espécie de infecção no corpo, seja vírus, bactéria, fungo, ou às vezes até algumas coisas agregadas, que o pessoal não sabia exatamente como classificava, mas precisava entrar em alguma área, então assim, vamos colocar picadas de insetos, cobras, mordidas de cachorro, zoonoses de uma forma geral, assim, coisas que vêm da natureza que acabam gerando doenças, não doenças do corpo em si, mas doenças que são adquiridas por algum micro-organismo. Isso tudo acaba sendo parte do que um infectologista trata, né? Então, todas essas doenças, inclusive agora o coronavírus, tudo isso é parte do infectologista. Também faz parte das nossas atribuições controlar outras coisas dentro de ambientes hospitalares, por exemplo, infecção hospitalar, que o pessoal fala tanto, infecção hospitalar isso, que tem aqueles germes multiresistentes, controle de antibióticos, tudo isso aí é parte do médico infectologista. Então, em suma, a gente cuida de, basicamente, qualquer espécie de micro-organismo e também a gente cuida de como tratar esses micro-organismos e como fazer o controle desses micro-organismos nos mais diversos ambientes. Basicamente, essa é a nossa função como infectologistas. Ok. E você poderia falar um pouquinho de você? Claro. Eu sou, então, médico infectologista formado pela Unifesp, Universidade Federal do Estado de São Paulo. A minha formação de medicina foi em Bragança Paulista, né, aí próximo justamente da região aqui de São Paulo, e eu atuo como infectologista já tem algum tempo, em torno de 5 anos, mais ou menos. Já atuei em várias áreas, então eu já atuei como plantonista, eu já atuei como médico de hospitalar, já atuei como ambulatório e agora eu estou atuando mais como justamente essa parte de controle de infecções hospitalares, que na presente situação que a gente está de Covid, pandemia, acaba sendo basicamente controle de Covid dentro do ambiente hospitalar. Então, praticamente tudo que envolve Covid é o que a gente está fazendo nesse último ano e um pouquinho, até antes de começar a pandemia, né, os preparativos, já que a gente tinha ideia do que podia acontecer, a gente já vinha fazendo. Então, é basicamente isso. Só isso, né? Pois é, né? Trabalho, né? Bom, Murilo, assim, nós temos aqui 22 perguntas, eu acho que vai dar uma boa roda, você vai poder esclarecer bastante coisa, com certeza algumas dúvidas ficarão, e normalmente a gente combina com os convidados assim, caso tenham mais algumas questões que você não conseguiu esclarecer, depois elas passam para mim e eu te mando para você responder e eu repasso, pode ser? Claro, com toda certeza. Caso a gente tenha um tempinho no final,
eu abro, né, para perguntas, mas a maioria que está aqui já fez as perguntas antecipadamente, tá bom? Perfeito. Então, primeiro eu gostaria que você nos contasse o que é COVID. Perfeito. Então, vamos lá. Covid, isso aí é uma coisa que, pelo menos lá no começo, gerou muita confusão. Significa, na sigla em inglês, né? Doença do coronavírus 2019, né? Então, é Coronavírus Disease 2019, que é o que a gente tem, que são os sintomas alterações sistêmicas que são causados pelo SARS-CoV-2, que é o novo coronavírus, que o pessoal chamou. Essa nova variação de coronavírus que gera todos esses sintomas pulmonares, tem esse tipo de dispersão um pouquinho maior, e que o nome disso aí tudo, como a gente dá o nome, por exemplo, de gripe ou resfriado para coisas causadas por adenovírus, a gente acaba chegando e chamando de Covid-19, a doença causada pelo coronavírus, né? Ela tem várias manifestações, a gente viu, assim, a mais comum, sim, é a pulmonar, mas tem manifestações também na pele, tem manifestações que envolvem sistema imune, tem manifestações que envolvem inflamações no sistema nervoso central. Então, a gente acaba discutindo bastante isso dentro dos hospitais, né? O que é ou não é. Mas o que é o mais comum mesmo é realmente aquela coisa de sintomas gripais. É a tosse, a febre, mal-estar, coriza, falta de cheiro, falta de paladar. Esses sintomas, quando causados pelo coronavírus, que a gente chama de Covid-19. Ok. Você já respondeu, era a segunda pergunta que eu ia te fazer. Sintomas mais comuns. Ah, sim, com Então, certeza. são esses que você falou. Sintomas de uma gripe. Exato, assim, ela é muito difícil de diferenciar de um quadro gripal. Esse é o grande problema que a gente tem, né? Se fosse uma doença que é muito diferente, era uma coisa de mais fácil diagnóstico. Não é. É uma coisa que é muito corriqueira nossa e principalmente que a gente costuma não dar muito valor. Então, sintomas que abrem com um quadro bem, bem brando, uma coisa pouco importante, que em torno de uma semana e pouco já desenvolvem para coisas que fazem muito mais atenção. Então, é uma falta de ar, que é a dispneia, o fôlego curto que tem, ou às vezes até o que a gente chama de hipóxia silenciosa, que é um pouco mais difícil da gente ver em casa, mas a gente tem aqueles oxímetros de pulso que a gente usa no dedo para ver a saturação. Ou a saturação cai, então a pessoa fica saturando menos que 95%, às vezes menos que 90%, quando o normal a gente está mais próximo de 100% possível. E não sente sintomas, mas eventualmente pode desenvolver lá na frente alguma coisa pior. Então, é uma doença que realmente tem sintomas que são muito mais graves, mas que não começa apresentando tão grave. Por isso que o pessoal às vezes olha e fala, é só uma gripe. Começa desse jeito, mas pode piorar. Por isso que a gente precisa ter tanta atenção em cima dela, não é verdade? Uhum. E a variante P1, ele tem os mesmos sintomas? Muito, muito parecido, né? Essas variantes que a gente tem, elas são pequenas alterações que a gente tem dentro das proteínas virais. Então, da forma com que o vírus é montado, né, um material genético em volta de uma cápsula proteica e tem proteínas. Se essas proteínas são mutadas, aí elas acabam entrando em locais diferentes e fazendo sintomas, às vezes, um pouco diferentes. No caso da variante P1, elas fazem os mesmos sintomas, só que afetam, assim, é mais fácil de contaminar, por assim colocar. Então, uma coisa que já passava com uma certa facilidade, passa a passar ainda mais facilmente e contaminar pessoas que normalmente não teriam tantos sintomas. Então, pessoas mais jovens que às vezes até teriam a doença, teriam, perdão, o vírus, mas não desenvolveriam esses sintomas que a gente chamaria de COVID, acabam desenvolvendo. Então, acabam evoluindo de forma mais grave. Por isso que é uma variante tão importante, que a gente chama de variantes de risco, né? É justamente isso aí. São pequenas alterações que fazem com que a mesma doença fique mais perigosa, seja porque ficou mais grave, seja porque espalha mais. Certo. E a pergunta que fizeram foi se afeta mais os jovens do que os idosos. Pode afetar, né? Assim, o que a gente está vendo é que mudou um pouquinho e está aparecendo mais jovem do que idosos. Isso pode ser porque a variante P1 realmente passa mais e tem esse ponto. Pode ser também porque, como a gente começou já os esforços vacinais por quem tem um pouquinho mais de idade, a gente já
protegeu mais o pessoal, então esse pessoal já está pegando menos sintomas graves e não está indo mais para o hospital por causa do efeito da vacina. Então existe também essa coisa para a gente levar em consideração. Mas com Uhum. certeza, pelo pouco que a gente já viu, a variante P1 ela afeta mais jovens, né? Ela passa mais e acaba sendo um pouco mais graves, então pessoas que normalmente não desenvolverem os sintomas estão apresentando. Então, essa pessoa que com o coronavírus antigo, por assim colocar, ia ser completamente assintomática, podia transmitir, mas não tinha sintomas, agora está tendo sintomas. Ou até porque também os idosos é o público que ficou confinado, né? Exatamente, né? Por ter feito tanto mais o isolamento, ter ficado em casa, isso é um fator protetor absoluto, né? A única forma da gente garantir que você não vai pegar alguma coisa é realmente não se expor. Não existe outra forma que é 100% de certeza. Ok. E existe tratamento preventivo? Isso é uma coisa que, na verdade, já ficou muito em voga, né? Já teve muita discussão em Polêmico. cima, foi polêmicas, discussões e tudo. E, na prática, tudo começou porque a gente tinha alguns estudos que mostravam que certas associações de medicações tinham efeito contra o coronavírus, podiam ser protetores, aí às vezes até associação com zinco, às vezes uso de ivermectina ou outros. Hoje já se viu que assim, nada disso foi comprovado. Então, nenhuma dessas medicações que a gente fez, mesmo hidroxicloroquina, associação com azitromicina, ivermectina, até algumas novas que saíram um pouco mais agora, com ácido fólico, também tem algumas coisas falando em torno de zinco, e até, na verdade, outras medicações, mas nenhuma delas foi comprovado. Então, na prática, o que a gente tem? Medidas para prevenção de Covid são as mesmas medidas que a gente já vinha. Distanciamento social, possivelmente isolamento, se conseguir, uso de máscaras, higienização correta de mãos e superfícies, né? E pronto. É isso que a gente tem como medida que realmente funciona. O resto, infelizmente, a gente viu que não está funcionando. Então, tratamentos preventivos não é uma coisa que dá para a gente confiar, de forma alguma. Eu vejo direto várias pessoas que internam com a gente, tomaram praticamente todos os tratamentos preventivos que a gente tem ciência e desenvolveram Covid da exata mesma forma. Então, realmente, não é uma coisa que eu consigo falar que funciona, pelo menos pela minha experiência e pelos exames, pelos estudos clínicos que saíram até agora, né? Fora os efeitos colaterais, né? Sim. Fora que, assim, são medicações, claro, que são seguras, né? Todas elas não são... Ninguém está fazendo uso de medicação experimental, mas o porquê a gente está usando elas não é para o que elas foram aprovadas. E muitas vezes as doses que são usadas são maiores. Por exemplo, ivermectina. Ivermectina é um antiparasitário. Não tem problema nenhum de ser usado e é extremamente seguro. Agora, as doses que estavam sendo dadas de ivermectina são extremamente mais altas do que a gente normalmente daria. Mesmo em casos assim extremos de que a gente usaria a medicação, a gente não usa tanto. Então, está sendo muito, muito exagerado. Mesma forma, a azitromicina, né, que tinha aquela associação hidroxicloroquina, azitromicina. O pessoal associou a azitromicina com tratamento de Covid. Então, vai para o hospital, quer tomar azitromicina. É um antibiótico. E é um antibiótico que não tem um espectro tão pequeno. Então, a gente está selecionando bactérias e fazendo resistência, porque a gente está tratando vírus com antibiótico, que é para bactéria. Não tem nenhum efeito e está podendo gerar dano. Então, não é uma coisa que a gente deve fazer. Ok. Explica para a gente como funcionam as vacinas. Essas vacinas Claro. têm uma proteção parcial? Ó, como que elas funcionam, então, é da seguinte forma. A gente tem algumas vacinas que estão aqui no nosso meio agora, né? Vou falar meio resumidamente em cima, porque eu acho que até a gente vai discutir um pouquinho mais sobre elas depois, mas a gente tem as vacinas que são de vírus inativado e a gente tem as vacinas que são de vetor viral não replicante. Basicamente vírus inativado é a vacina que a gente tem da Coronavac, é aquela lá que veio do Butantan, né? A primeira que chegou. O que é um vírus inativado? São pedaços de vírus que a gente injeta junto com algumas substâncias imunogênicas, e isso faz com que o corpo vá, pegue esses pedaços, reconheça eles como um vírus completo e gere imunidade, né? Outras vacinas que a gente usa no nosso calendário que são exatamente iguais são justamente as vacinas que a gente tem para influenza, para gripe, que é a mais comum para a gente falar. São vacinas muito boas e muito seguras.
São vacinas que, por exemplo, nós como infectologistas damos para os nossos pacientes que têm AIDS, que está com aquela AIDS, que acabou de fazer diagnóstico, que não tem quase nenhuma célula de defesa, mesmo assim a gente pode dar, porque não desenvolve doença. É impossível de desenvolver doença com isso, porque não tem o vírus inteiro, são só pedaços. Qual que é a parte ruim disso? Por serem só pedaços, a imunogenicidade é menor, então ela gera menos reação imune, então, e aí a defesa do corpo não fica tão forte, né? As outras que a gente tem, que são tanto a vacina da AstraZeneca, aquela de Oxford, quanto a da Johnson Johnson, são vetor viral não replicante. É um tipo de vírus que se parece em alguma coisa com o coronavírus, é um adenovírus que a gente usa, é o vírus do resfriado, né, o resfriado simples, que daí tem pequenas diferenças de uma da outra, mas basicamente você pega esse vírus, você tira a capacidade dele de se multiplicar, você coloca características de coronavírus nele e joga isso no corpo. O corpo vai englobar esse vírus, ele vai entender isso como sendo o coronavírus e vai gerar células de defesas contra coronavírus. Assim, efetivamente imunizando a pessoa contra. Qual que é a vantagem disso? É muito mais eficaz que só pedaços de vírus, por ser um vírus inteiro, né? A única coisa é uma tecnologia mais nova. A gente não tinha nenhuma vacina no nosso calendário vacinal que fosse dessa forma, então a gente ainda está aprendendo um pouco sobre ela, mas é segura, né? Não é aquela coisa do, então é experiência. Não. Tem fase 1, 2 e 3, foi testada, retestada, tem estudo de eficácia, funciona muito bem. Então, as duas vacinas, tanto faz qual a gente vai tomar, o importante é tomar, com toda certeza. Falando assim de eficácia geral delas. Mas então elas funcionam 100% dos casos? Nenhuma vacina, nenhuma, nunca é 100%. Mesmo as melhores vacinas, mesmo aquela outra que a gente tem agora me fugiu o nome, que a gente tem 95% de eficácia, tem lá nos Estados Unidos e outros, né? A da Pfizer, Pfizer N Biotech. Mesmo elas, nunca vai ser 100%, porque a gente não é uma máquina, né? Nós somos seres humanos e o nosso sistema imune, por melhor que ele seja, por melhor que ele funcione, ele não vai... ele pode deixar alguma coisa passar. Então, qual que é o efeito da vacina? A vacina prepara a gente para, se a gente tiver contato com o coronavírus, a gente já ter as células de defesa e ter a melhor defesa possível. Isso quer dizer que você vai pegar? Não. Se eu já tenho uma defesa preparada e eu entro em contato, legal, já vai combater, eu não desenvolvo sintoma nenhum e fica tudo muito bem. Se eu, por exemplo, entrar em contato com muita carga viral, então vamos supor, eu, como infectologista, tomei a vacina, mas aí eu vou atender um paciente que está com coronavírus e ele tosse em mim e acaba entrando, e é uma carga muito, muito grande. Daí o que acontece? Eu posso desenvolver, só que eu vou desenvolver uma coisa que é muito, muito mais leve, se é que eu vou ter algum sintoma, porque eu já tinha células de defesa. Então, essa é a nossa função que a gente tem na vacina. Então, não são 100%, mas são excelentes as duas. E, assim, com certeza é um avanço gigantesco nessa luta que a gente está tendo, sem dúvida nenhuma. Muitos comentários, muita polêmica pelo prazo em que ela foi desenvolvida, né, que foi a Caixa que tiveram que desenvolver essas vacinas, e aí as pessoas, né, tem uma parte na população que diz que não vai tomar porque é muito cedo, Isso, mas na verdade, você esclarece. Na verdade, isso aí, assim, sendo muito, muito sincero, isso é bem teoria da conspiração, né? O tempo de desenvolvimento de uma vacina não tem nada a ver com a eficácia dela. A única coisa que dita a eficácia de uma vacina, de qualquer produto, é os testes que são feitos. Então, são os estudos clínicos que foram feitos em cima, que foram muito sérios, né? Porque eu não ia tomar uma vacina que não foi aprovada, que não foi feita de uma forma correta, e eu, como estou em linha de frente, já fui imunizado com muito prazer, porque realmente funciona e foi feita de forma correta, né? Ela simplesmente saiu de uma forma mais rápida, que a gente fala, foi aprovada, foi tudo feito em 1 ano. Porque nós estamos em pandemia, o mundo inteiro está parado. A gente precisa que isso seja resolvido o mais rápido possível. Então a gente não pode demorar 2, 3 anos para desenvolver uma vacina. Todos os esforços, praticamente, do planeta inteiro foram voltados para isso. Então é isso que a gente consegue caso a gente concentre os nossos esforços para uma coisa. A gente realmente faz muito rápido. Desenvolveu novas tecnologias vacinais num tempo recorde.
Porque todo mundo estava empenhado num único objetivo, né? Não tinha... claro, tem interesse monetário de fundo? Com certeza tem, mas o interesse monetário era secundário à necessidade de se produzir uma vacina. Então, foi uma coisa que realmente deu muito certo, né? Mas a mensagem que eu passo é: não tenham medo, não quer dizer que foi feita de forma incorreta, deve ser tomado. Qualquer uma das vacinas que foi aprovada, com certeza. Ok. Olha, para quem entrou depois, só avisando que nós temos 9 minutos, e assim que a gente cair, a gente volta. O mesmo link, né? Ok? Então tá. Então, continuando. A pergunta é: podemos tomar a vacina contra a influenza logo após tomar a vacina contra a Covid? Isso é uma excelente pergunta, né? O que acontece? Não tem nenhuma reação cruzada de uma com a outra, não tem problema. Mas como a vacina de Covid está sendo essa coisa que está muito em voga, o pessoal está fazendo muito controle de efeito vacinal, a gente não pode tomar nenhuma vacina nem 30 dias antes, nem 30 dias depois da vacina de Covid. Pelo simples fato que, se a gente tiver algum efeito, então vamos supor, tomei as duas juntas, vou ter um efeito vacinal, vou ter alguma coisa que vai acontecer. O que é muito comum de acontecer, não quer dizer nada demais. Mas daí, foi por causa da vacina de Covid, foi por causa da vacina da influenza, foi porque eu tomei uma vacina de hepatite junto, ou porque eu peguei Covid, o que foi? A gente não vai ficar sabendo. Então, isso daí acaba sendo problemático por causa disso. A gente vai ficar sem saber o que a pessoa tem. Então, para não acontecer essas confusões, a gente dá só a vacina do Covid. Então, tomei uma vacina agora, espera 30 dias, toma Covid, espera mais 30 dias e ótimo, pode tomar qualquer outra vacina, mas não tem reação cruzada, não tem nada demais. É realmente só para a gente evitar que tenha mais fator para confundir caso aconteça alguma coisa e a gente não sabe o que está acontecendo. No meu efeito, na minha experiência pessoal, eu já vacinei praticamente o hospital inteiro que eu trabalho contra a Covid. Houveram reações? Sim, porque é isso que a gente espera de uma vacina. Ela é um imunogênico. Então a gente vai ter aquela coisa do, vacinei, fiquei prostrado, fiquei passando mal. O pessoal fala que pega a gripe depois que vacina para gripe, né? Aquela coisa, aquela sensação de mal-estar, febre, isso é comum de acontecer porque é isso que eu espero que a vacina faça. Isso não é a doença, isso é o nosso corpo gerando imunidade contra o que eu injetei, o que é completamente normal, né? Então, isso aconteceu bastante, todo mundo está ótimo. Efeitos vacinais graves, anafilaxia, passou mal, teve que ir para UTI ou qualquer coisa, nenhum. E principalmente, desenvolveu Covid. Não, as vacinas não dão Covid. Então, dessa parte, tudo tranquilo, sem risco nenhum. Ok. Depois que a pessoa for vacinada contra o Covid, ela pode contrair novamente a doença ou a variação dela? É aquilo que a gente discutiu, né? Nenhuma vacina é 100%. Então, eventualmente, se tem muita exposição, pode sim desenvolver a doença, mas qual que é o efeito? A própria vacina, ela vai atenuar. Então, você não vai desenvolver a doença grave, né? Você não vai desenvolver a doença que vai ficar com falta de ar, pneumonia, vai parar na UTI. Não, desenvolve uma doença mais leve. Essa é a grande vantagem. O seu corpo já estava preparado para o que aconteceu, né? As variantes, ao que tudo indica até agora, que a gente já tem alguns estudos preliminares, as vacinações estão protegendo sim contra elas. A gente teve pequenas mutações no vírus, mas não foram suficientes para que o que a gente inoculou fosse tão diferente do vírus que está circulando que não ia ter essa imunidade. Ainda existe, né? Pode até ser um pouco menos, a gente não sabe, os estudos ainda não comprovaram nada a favor nem contra, mas ainda parece que existe uma certa imunidade, que é boa, e ótimo, quer dizer que há proteção, então a gente está com uma vacina que é eficaz, mesmo contra essa variante que apareceu. O que é extremamente importante, mais uma vez frisando, precisa então todo mundo vacinar, com toda certeza. Ok. Bom, então, se a pessoa que foi vacinada, ela pode contrair a doença novamente, claro, com sintomas mais brandos, mas mesmo assim ela vai poder transmitir a doença. Sim, por isso que é tão importante que a gente fala que não pode afrouxar as medidas mesmo depois de tomar a vacina. Não é porque eu tomei a vacina que, ótimo, então não preciso mais de máscara, posso ir para a praia, posso fazer qualquer coisa e acabou o Covid. Não.
A vacina, ela é uma arma a mais, é uma coisa muito importante. Vamos colocar, ela é 50% da coisa, dando uma extrapolada, né? Mas os outros 50% tem que ser a gente, porque senão não vai dar certo. Então, metade da prevenção a vacina vai fazer. A outra metade a gente mantém realmente a higienização das mãos, mantém o uso de máscara, mantém aquele distanciamento, porque com isso a gente vai fazer o vírus parar de circular, né? O vírus vai parar de passar de pessoa para pessoa. E uma vez que a gente quebra a circulação do vírus, a gente não tem mais transmissão, a epidemia morre, a pandemia desaparece, porque a gente não vai, a pandemia só acontece enquanto a gente tem novas pessoas sendo infectadas. Se a gente quebra a cadeia de transmissão, acabou a pandemia. Até hoje a gente não conseguiu parar, por quê? Porque é muito difícil parar um vírus, é muito difícil o pessoal só ficar em casa. Mas com a vacina, esse esforço a mais, essa coisa a mais, muito provavelmente a gente vai conseguir. Isso que é tão importante. Ok. E as pessoas que foram contaminadas e se curaram, elas poderão ser contaminadas novamente? Normalmente, numa doença que a gente tem a produção dos anticorpos, né, que a gente tanto fala também IgM e IgG, que são os dois anticorpos, você tem um certo grau de proteção. Mas tem algumas doenças, como é o caso da Covid, que ela utiliza muito do componente que a gente tem que chama celular. Anticorpos são o componente humoral da defesa. Celular são os outros componentes, são as defesas que as células fazem, né, as nossas células de defesa especificamente, e que não são específicos para uma doença ou outra. O Covid tem muito desse componente aí. E por causa disso, às vezes os anticorpos eles falham em ter uma proteção tão boa. Então, uma pessoa que já teve a doença é mais protegida, com toda certeza. Mas se ela tiver uma exposição maior, se ela se expor de uma forma que tenha muito vírus, se tiver uma variante desse vírus, como é o P1, e o corpo não estava exatamente preparado contra, pode sim desenvolver novamente. É bem mais raro e com certeza ela tem um pouco mais de proteção, mas, mais uma vez, se expor, pode eventualmente pegar. Por isso que é tão importante a gente manter as medidas também. O ideal seria que todos fossem vacinados, né? Sim, a gente vai chegar lá, né? Precisa, necessariamente, todo mundo tem que ser vacinado. A gente não pode deixar uma parcela sem vacinar, porque senão vai continuar tendo transmissão. Então, o objetivo é esse, é vacinar absolutamente todo mundo. É para isso que a gente está lutando mesmo. Ok. Olha, faltam 2 minutos, então eu acho que a gente pode sair e voltar em seguida, tudo bem? Perfeito, vamos lá então.